Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal CryptoFans. Para quem não me conhece, eu sou o Pablo Moraes e aqui nós falamos de criptomoedas com exclusividade os fan tokens. Também falamos de economia, política, esporte e notícias em geral. Nesse vídeo agora eu vou falar sobre o fan token do Manchester City que joga contra o Bayern de Munique na próxima terça-feira pelas quartas de final da Champions League e o que eu acho do jogo, o que eu acho do fan token, eu vou mostrar tudo isso para vocês. Então, deixa eu só tirar minha cara daqui, vamos pro gráfico e vamos para as notícias. Agora são 10 horas e 22 minutos do dia 6 de abril de 2023. Lembrando que isso não é um conselho de compra nem nada, tá? Em última análise, quem deve decidir comprar, vender, trocar são vocês, suas contas e risco. O fan token do Manchester City está sendo cotado agora a 4 dólares e 75 centavos. Mas antes de eu fazer uma análise técnica, vamos falar do campeonato e das probabilidades, tá? Tudo futebol futebol, não existe certeza de nada, tá? O maior pode perder para o menor e etc. City vai enfrentar o Bayern de Munique terça-feira que vem às 4 horas da tarde, pelas quartas de final. Primeiro jogo, tá? Tecnicamente seria um pau a pau aqui, 50-50, tá? Só que o Bayern de Munique, eu não sei o porquê, o que aconteceu. Eles trocaram o técnico no meio de uma temporada. E o Bayern de Munique tava muito bom, cara. Ele tinha acabado de passar pelo Paris Saint-Germain. E daí os caras trocaram o técnico. Daí eles tiraram o Julian Nagelsmann e colocaram o Thomas Tuchel. O Tuchel tinha sido mandado embora do Chelsea, porque o Chelsea não estava muito bom. Então, futebol é uma coisa de louco, né? O Thomas Tuchel é um bom técnico, mas ele estava muito ruim no Chelsea. Não é à toa que ele foi mandado embora. Pra quem não sabe, esse cara aqui, ó. Daí o Bayern vai lá, no meio de uma temporada, o time jogando bem, tira o técnico, não sei porquê, porque o Bayern tem muita coisa do... Tava tendo problema até com o Neuer também, que o Bayern tem uma política que não gosta de que os jogadores falam, então não dá pra saber se é um problema interno. Eu acho que não era um problema técnico, um problema de resultado em relação ao Julian Nagelsmann. Provavelmente pode ser um problema político. Daí mandaram ele embora e contrataram o Thomas Tuchel. O Thomas Tuchel, mesmo sendo um bom técnico, quando você entra em qualquer coisa, até numa casa, você muda para uma casa, por exemplo, você está morando numa casa, você muda para outra, você demora para organizar onde está os garfos, onde está as cobertas, você demora, entendeu? Imagina um time com mais de 20 jogadores, você colocar no seu modo de jogar. Se você vai colocar no seu modo de jogar, você vai ter que... Você não faz um omelete sem quebrar o ovo. Então você vai ter que destruir. E essa destruição você pode não ter tempo para essa destruição, para até consertar. E parece que é isso que está acontecendo com o Bayern. Não é à toa que o Bayern não perdia, se não me engano, tá aqui os resultados. O Bayern de Munique sofre gol no fim e está fora da Copa da Alemanha. Ele perdeu para o Freiburg por 2-1 e está fora da Copa da Alemanha. Apesar de ter jogado em casa, o time perdeu em casa. O time bávaro sofreu a virada dos visitantes no último minuto da partida, previsto pelos acréscimos do árbitro. Musiala abriu os braços na área e cometeu o pênalti que decidiu o jogo. Foi a primeira vitória do Freiburg, não sei nem se é assim que fala, Freiburg, na casa do rival em 23 partidas. Ou seja, fazia 23 partidas que ele não perdia em casa para esse time. Na troca de técnico foi lá e perdeu. Se ele tivesse com o Nagelsmann, não teria perdido esse jogo. Não teria. Você não é, como você vai saber? Você é mãe de Ná? Não, mas é muito improvável. Ou seja, aqui foi claramente uma derrota de quem não tá ainda com o time na mão. E não tem como tá. O cara acabou de chegar em meio a essa quebradeira para reconstruir. Como eu já disse, você não faz uma omelete sem quebrar o ovo. Então, nessa meia quebradeira, nesse meio dessa quebradeira de quebrar o ovo e transformar em omelete, a gente está aqui nesse processo. O técnico não está conseguindo acertar o time e vai enfrentar, no meu ponto de vista, City e Real Madrid são os melhores times, junto com o Bayern. Então ficaria City, Real Madrid e Bayern. Daí o Bayern vai lá dar uma escorregadinha na casca de banana e vai pegar o City logo numa Champions League, fora de casa. Se o primeiro jogo fosse em casa, talvez seria melhor, mas vai que ele chega
tomar 4 do Manchester City não é nada impossível. Olha aqui, ó. O Manchester City, enquanto o Bayern tá perdendo, o Manchester City tá metendo 4 no Liverpool. 4-1 no Liverpool. O Liverpool também tá irreconhecível, né, cara? Tomou um sacode do Real Madrid, agora perdeu de 4-1 pro Liverpool. Só que olha aqui, ó. 4-1 no Liverpool, 6-0 no Burnley, 7-0 no Red Bull Leipzig, 1-0 no Crystal Palace, 2-0 no Newcastle, 3-0 no Bristol City, 4-1 no Bournemouth. Ou seja, o City tá amassando, cara. Amassando. Terça-feira vai jogar em casa completaço. Vai jogar em casa completaço contra um Bayern que tá num processo de transição. O Bayern foi muita cagada de ter trocado técnico agora. Mas tá bom, né? Dito isso, eu dou primeiro jogo agora, eu cravaria 75% de chance do City ganhar do Bayern. 75%. Se fosse uma casa de aposta, nem sei como que tá na casa de aposta, depois eu posso ver. Mas deve ser 70% a chance do City ganhar do Bayern. Quanto ao Fantoken agora cotado a 4,77. Um Fantoken pro time que é muito barato, tem tendência, ele não para de subir. Se você acompanhar desde o fundo, ele tá numa ascensão muito interessante, ó. 11% é pouco para um Fantoken, muito pouco. Só que ele já entrou na nuvem de Shimoku. Para quem assistiu os vídeos, eu estou falando mais ou menos desde 2 de abril, 1º de abril, até antes. Estava falando desde aqui, ó, 28 de março, que a tendência é todos os Fantokens entrar para a nuvem de Shimoku. Todos. E o City entrou. Quando ele entra, para sair, meu amigo, provavelmente ele vai agora fazer... Ele vai fazer... Eu quero um desenho... Provavelmente ele vai fazer isso aqui, ó. Vai fazer isso aqui. Buscar 5,40 e pouco, que seria a próxima resistência dele. Aqui, ó, tem aqui a nossa próxima resistência. Próxima resistência aqui, ó, quase 6 dólares vai vir buscar. Ó. E olha que interessante. Eu sempre falo para vocês que acompanham o vídeo aqui comigo. 6 dólares. Olha esse último topo aqui, ó. Eu não tava fazendo esse na diário, tá? Tá vendo esse último topo aqui, ó? Bateu 5,90. Olha onde custou. Lembra quando eu falo para vocês? Exatamente aqui, ó. Exatamente nessa acumulação da nuvem aqui, ó. Por isso que eu vou olhar, vou vender aonde? Vejo que tem isso aqui, põe um tiquinho abaixo. Quem fez isso, vendeu um pouquinho abaixo. Quanto que seria isso de ganho? De hoje até ali, quanto que seria? Do fundo até ali seria... É muita coisa, gente. É 36%, 37%. É uma paulada. E a próxima resistência dele vai ser... Então a gente tem uma resistência em 5,86. Eu colocaria 5,86. E uma próxima resistência em 6,42 até 6,38, tá? São resistências muito fortes para ele romper. Ok, vamos para o gráfico. Então a tendência para mim tá no vídeo de Shimoku, fazer isso aqui, esse desenho que eu fiz aqui, tá bom? Para o gráfico diário, a gente tira no vídeo de Shimoku. Pode limpar tudo. Vamos começar de novo. Você viu que no diário ele está numa tendência de alta lascada, né? Daí, se a pessoa quer comprar porque acha que pode... Então, agora uma experiência de quem já está no mercado de Fantoken. Se o City explodir muito, ele vai arrastar os outros também, tá? É inevitável. Então, não precisa ficar tão desesperado. Tem Fantokens que estão muito baratos, que não precisa ter tanto desespero. Você nunca deve comprar no desespero. Se você pegar numa hora tá ruim para olhar aqui, deixa eu ver, não. 4 horas.
Você vê aqui no 4 horas, nós estamos praticamente num ponto de resistência. Então eu teria que romper aqui, ó. Será que vai romper? Ó, pontaço de resistência. É ruim de comprar aqui. Porque qualquer chorinho do Bitcoin, olha isso, tudo, muita resistência, muito suporte de resistência nessa região. Então qualquer chorinho do Bitcoin, ele vem buscar 4,68. Que não é muito, mas é 4,68. Então, se eu fosse comprar, eu tentaria um 4,68 aqui embaixo. Como que tá o canal de Kelvin no 4 horas? A mediana do canal de Kelvin no 4 horas deve estar aqui em 4, aqui, ó, deve estar por aqui, 4,68. Vamos ver. Tá um pouquinho mais abaixo, ó. Eu falei 4,68, ela tá 4,65. 4,68, a mediana tá aqui, ó. Então, dá pra você buscar aqui, ó, na mediana do canal de Kelvin, ó. Eu falei aqui, no olho eu falei aqui, mas ela tá aqui. No 1 hora, provavelmente o 4,64 deve estar a Laura, né? Vamos ver a Laura. Exatamente, ó. A Laura tá em 4,64, tá bom? A mediana em 4 horas, tá? Por isso que eu gosto da... Você viu que elas convergem a 1 hora e 4 horas? Ah, mas é para todo ativo? Não, não é para todo ativo que funciona dessa forma. Por isso que tem que conhecer cada ativo que você vai operar. Seja criptomoeda, seja ações, seja o que for. Você tem que conhecer profundamente o ativo, como funciona, quais os propósitos, para que serve, como que... Entendeu? Então... Como ele está numa tendência de alta, você numa projeção você poderia até tentar comprar numa Laura. Qual que é a Laura? Então, daí teria que ver numa projeção. Vamos supor que ela continue subindo. Vamos supor que ela continue subindo. E daí você vai ter que ir vendo as horas. Se ela continuar subindo, ela vai... Vou deixar esse desenho aqui. Eu tô numa hora. Então, buscando a Laura, ele vai, se ele buscar que horas, dia 8 de abril, 8 de abril ele pode vir buscar a Laura aqui, ó, em 1 hora, 3 horas da tarde. Porque daí seria mais ou menos a região da... Até antes aqui, ó. É, 8 de abril, por aí, deixa eu ver. Lá para 8 de abril, assim, ele buscaria a Laura, que seria a mesma região. Por quê? Porque a Laura seria uma confirmação maior de baixa. Nossa, mas a Laura está no mesmo preço de agora. Sim, mas aqui ela estaria já com uma projeção maior e pegando na Laura. É claro, né? O jogo é terça-feira. Se quiser pegar aqui embaixo também 4,70. Deixa eu ver qual que foi o mínimo. É 4,70, 4,69. Esse token tá barato, tá bom? Daí vocês decidem aí por quanto vocês querem vender. Põe uma ordem parcial de 10%, uma ordem de 20%, uma de 80% e seja feliz. Ok? Curta, se inscreva, compartilhe. Daqui a pouco eu vou fazer Milan. Tchau, tchau.